Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Eu estou aqui feliz em poder contribuir com o seu crescimento sempre. E eu quero já começar dizendo que existem níveis para o seu sucesso. Quando você não consegue fracionar onde você está ou quais são os caminhos pelos quais você tem que passar para chegar em algum lugar, fica mais difícil você mensurar o crescimento. Então eu quero aqui com 3 passos muito simples e muito importantes, de acordo com Napoleão Hill, te fazer entender como você aí cresce, como você tem sucesso na vida. Isso é muito importante, tá bom? Então fica comigo, pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que é algo muito pertinente que vai te ajudar na sua caminhada. Olha só, o crescimento acontece por 3 níveis. O primeiro nível é o nível da dependência. Qual é o nível da dependência, Dalila? Como assim nível da dependência? O nível da dependência significa que você precisa de alguém para te passar algum conhecimento específico sobre aquilo que você deseja conquistar. Então, o primeiro ponto é a dependência. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de pessoas me ensinando, e isso acontece com pessoas humildes, tá? Então, você precisa entender onde você está e onde você quer chegar. E aí você precisa escolher a rota. Você precisa o conhecimento por onde que você vai passar. Então, isso acontece no nível da dependência, quando você precisa de alguém. Você é dependente de alguém para te passar determinado conhecimento, para que você chegue onde você deseja. Esse é o primeiro quesito. Olha só, gente, isso é para tudo na vida. Isso é ciência. Vamos falar de física quântica. Na física quântica, se você não vibra, tá? Emocionalmente, se você não vibra emocionalmente numa vibração alta, você não consegue encontrar e nem se relacionar com pessoas que têm uma vibração alta. Porque não tem conexão, ok? Então, o nível do conhecimento é quem você é na sua essência e o que te rege, o que rege a tua vida, tá bom? Então, assim, em física quântica, pessoas que estão em vibrações desarmônicas, emocionalmente, mentalmente, elas nunca vão se encontrar. Então, para você crescer, você precisa de pessoas. Para você crescer, você precisa estar em determinados ambientes. E isso nunca vai acontecer se vibracionalmente vocês estão em campos diferentes. Olha que interessante. Talvez essa pessoa que você precise falar um exemplo para crescer, precisa de uma oportunidade dela. Se você não estiver vibrando na mesma vibração que ela, o seu campo quântico está desalinhado com o dela, então vocês podem até estar no mesmo ambiente, mas vocês não se conectam, porque é diferente. Então, o primeiro nível da dependência mesmo, é onde eu preciso ter conhecimento para eu subir o nível de frequência, para que eu consiga acessar outras pessoas e melhores oportunidades, tá bom? Então é o ponto 0, quando você não sabe, quando você precisa de um conhecimento teórico sobre alguma coisa, se tornar alguém melhor. Esse é o primeiro nível do crescimento, do sucesso. É o nível da dependência. E todos nós dependemos uns dos outros, tá bom? Todo mundo começa do 0, começa de baixo, começa do pequeno, começa do -0 muitas das vezes e tá tudo bem, tá bom? O segundo nível de crescimento do sucesso é o nível da independência. O que é isso? O nível da independência é que o seu poder pessoal, o seu conhecimento, a sua influência, os seus resultados geram valor a você, sua marca e seu posicionamento. Então, no segundo nível, segundo Napoleão Hill, já fazendo um salto quântico, é o nível da independência. É quando você já tem o seu mercado, você já tem o seu posicionamento, você já tem a sua frequência vibracional. Você já é uma pessoa influente, porque você já tem muito conhecimento, você tem muito know-how, ok? Então, você não precisa de ninguém mais, teoricamente falando, metaforicamente falando, porque você já se posicionou muito bem. Ok? Você já sabe quem você é, você tem um conhecimento bacana, você já tem um know-how, uma habilidade, uma competência, você já conquistou alguns territórios, a sua marca, quem você é, já tem um poder pessoal, onde você não está mais dependendo de uma outra pessoa para que você tenha resultados, entendeu?
Então, esse é um segundo nível de sucesso de crescimento. Quando você aí não precisa de ninguém, quando você já tem uma independência no quesito do seu conhecimento e seus resultados. Você já anda com seus pés, ok? Você anda com seus pés e você pensa com a sua cabeça. Esse é o segundo nível, o nível da independência. Estão entendendo que o crescimento acontece por fases, galgando degraus? Primeiro você não sabia nada. Primeiro você precisava de conhecimento. Primeiro você precisava se tornar uma pessoa com uma vibração mais alta. Uma pessoa com um comportamento, uma mentalidade diferente. Depois você começa com esse comportamento a ter resultados. Você começa a ganhar o que você nunca ganhou. Você começa a acessar lugares que você nunca acessou. Você consegue impactar a vida de pessoas. Você consegue ter resultados por aquele primeiro nível que você passou. Ninguém consegue chegar no terceiro nível se não passar pelo primeiro ou pelo segundo. Então, esses níveis de crescimento são importantes e você tem que passar por ele, ok? Então, o segundo nível é o nível da independência, quando você já tem resultado, quando a tua tese já foi aprovada, quando deu tudo certo, tá bom? Esse é o segundo nível do crescimento, mas ainda não explodiu 100%, porque eu vou te dizer uma coisa, não existe o topo. Vou contar um segredo para você aqui, não existe o topo. Porque quanto mais a gente sobe na montanha do crescimento, a gente enxerga uma vista linda. Só que aí de lá a gente enxerga que ainda tem uma outra vista, que a gente ainda não chegou, e a gente vai subindo. É por isso que é muito pertinente e relevante o só sei que nada sei. Porque quanto mais eu sei, mais eu aprendo, eu entendo que eu não sei. E que eu vou precisar aprender. Ok? Então isso é muito importante, você entender e você compreender isso. Porque isso nos mantém ali com muita segurança no que já fazemos, em quem somos, mas a gente também consegue entender que não existe o topo. Sempre vai ter alguém acima de você ou abaixo de você. Sempre vai ter alguém que já andou algumas milhas a mais que você e tá tudo bem. Então seja humilde sempre e aprenda cada vez mais e contribua cada vez mais. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Repetindo, ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. E ninguém é tão grande que não possa ou não precise aprender de mais alguma coisa. Isso é o movimento da vida, é a lei da vida. E nós precisamos entender a dança da vida funciona exatamente assim. E nós temos aqui um terceiro nível, que é uma explosão de crescimento. O terceiro nível de crescimento é o nível associativo. O que isso significa, Dalila? É quando as pessoas que também são independentes, são já um case de sucesso, são referências, têm um posicionamento forte, têm resultado, quando essas pessoas têm poder pessoal e elas se conectam com você. Quando você faz um clube com essas pessoas de mente mestra, tá? Então, o terceiro nível do crescimento explosivo é quando você começa a ter acesso a pessoas que são cases de sucesso, pessoas que têm seu poder pessoal. Quando você está inserido dentro desse núcleo de pessoas que também são independentes, que também tiveram resultados, e também são boas referências, e essas pessoas fazem parte do seu hall de amigos, essas pessoas começam a fazer parte do seu WhatsApp, quando essas pessoas começam a te convidar para a casa delas, para algumas coisas para fazer junto com elas, tá? Que existem vários aí, onde essas pessoas se reúnem, né? E trocam ideias, e trocam insights, e socializam. Quando isso acontece, confrarias, existem várias coisas, gente, onde essas pessoas se conectam, tá? Essas mentes mestras se juntam, se unem para conquistar mais, para se relacionarem, porque estão na mesma vibração, estão na mesma frequência, tiveram o mesmo crescimento ou parecidos crescimentos. Então, esse é um terceiro nível explosivo do sucesso. É quando você já é um sucesso, tá? E você encontra outras pessoas de sucesso que querem estar lado a lado com você, porque vocês compartilham do mesmo sucesso, da mesma filosofia de vida. Entendeu que existe degraus? Você está entendendo que você não pode passar do primeiro para o terceiro? E nem do segundo para o terceiro?
mas sim passo a passo. Então, o crescimento é lindo, é maravilhoso e é possível e é para você. É para mim também, é para todos nós. Mas eu preciso enfrentar os processos, subir os degraus do crescimento e ali colher os melhores resultados. Então, não seja um ingênuo, não seja um amador no sentido ruim da ingenuidade, de achar que de forma amadora você aí vai conseguir dar um salto quântico se você não viveu as etapas do crescimento, se você não se tornou o conhecimento, se você mesmo se tornou um bom resultado. Se você não viveu isso nas suas células, no seu DNA, raramente você vai conseguir chegar num nível explosivo. E mais importante de tudo que você precisa entender, sucesso é ter paz. Sucesso é ter felicidade. Sucesso é ter alguém para amar e também ser amado. Sucesso é ter alguém te esperando em casa. Sucesso é você aí entender que existe um Deus que te ama, que cuida de você e que escreveu a melhor história para você, ainda que as coisas não estejam tão boas como você deseja. Sucesso é você deixar um monte de pistas para que outras pessoas venham seguindo essas pistas que você deixou porque você abriu caminhos pela própria experiência. Sucesso é um conjunto de riquezas intangíveis, onde a gente não pega, mas onde a gente sente. E você alcance o sucesso da melhor maneira, da maneira correta, da maneira saudável, para que você aí viva uma vida desfrutando do melhor que há neste mundo. Um grande beijo para você.